Sobre o processo de eletrização, que ocorre quando um corpo neutro perde ou ganha elétrons. E quando esse corpo neutro perde elétrons, o corpo se torna positivamente eletrizado. E quando um corpo neutro ganha elétrons, ele se torna negativamente eletrizado. Vamos lembrar que elétrons é uma carga negativa e próton é uma carga positiva, tá? Então, nós temos 3 tipos de eletrização: eletrização por atrito, por contato e por indução. Então, vamos ver cada uma delas individualmente. Eletrização por atrito. Quando 2 corpos de materiais diferentes são atritados, ocorre uma troca de elétrons, ou seja, um deles adquire uma quantidade de elétrons proveniente do outro. Então, aqui nós temos inicialmente um pedacinho de lã sendo atritado com um bastão de vidro. E após esse atrito, entre esses 2 materiais, nós temos uma divisão de cargas. O vidro ele se torna um material carregado positivamente e a lã se torna um material carregado negativamente. Então, vocês podem ver que após o processo de eletrização por atrito, cada um dos materiais possui sinais, cargas de sinais contrários. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, tá bom? E se os corpos estiverem inicialmente neutro, após o atrito, cada um adquire uma quantidade de cargas iguais, mas de sinais opostos. Aí é mais uma observação para vocês, tá? Se inicialmente nós tivermos 2 materiais neutros, tá? Após o atrito, os 2 vão adquirir a mesma quantidade de cargas, somente sinais contrários. Um vai ser próton e o outro será nêutron, tá? E aqui, para saber qual corpo vai adquirir carga negativa ou positiva, é necessário verificar a tabela denominada de série triboelétrica. Então, a partir dessa série, a gente pode ver que nós temos vários materiais, tá? E o que vai acontecer? A tabela indica que se eletrizará positivamente o material localizado na parte superior, ou seja, ele vai perder elétrons. Então, vamos ao primeiro exemplo, que é o vidro e o algodão. Como vocês podem ver na tabela, o vidro ele está na parte superior e o algodão na parte inferior. Então, isso significa que o vidro vai adquirir, no caso, vai ser positivo, tá? E o algodão vai ser negativo. Vamos para outro exemplo. Algodão e ouro. Novamente, o algodão fica acima do ouro. Então, o algodão vai adquirir cargas positivas e o ouro vai adquirir cargas negativas. Tá bom? Então, é assim que funciona a eletrização por atrito e essa série triboelétrica, tá? Essa tabela ajuda a gente a verificar quais materiais serão positivos e negativos. Então, vamos agora para a eletrização por contato. Quando um condutor neutro entra em contato com um condutor eletrizado, o corpo neutro estará eletrizado com cargas de mesmo sinal do condutor eletrizado. Então, aí, pessoal, é uma característica, só que é o contrário da eletrização por atrito. Vamos lembrar que eu falei que na eletrização por atrito, após o atrito, tá? Após o processo, os materiais ficam com cargas de sinais contrários. Já agora, na eletrização por contato, não. Após o contato, após a eletrização, os materiais ficam com o mesmo sinal da carga, tá? Então, aqui, ó. Se os corpos tiverem as mesmas características, dimensão e formato, após o contato, ambos terão a mesma quantidade de cargas elétricas, tá? Então, nós temos aí, inicialmente, um corpo neutro e é aproximado desse corpo neutro um bastão eletrizado negativamente. Depois, há um contato entre esses corpos. O que vai acontecer? O corpo eletrizado negativamente vai ceder elétrons para o corpo que está neutro, fazendo assim com que um corpo neutro fique eletrizado negativamente. No final, nós vamos ter 2 corpos eletrizados negativamente, tá bom? Então, a eletrização por contato acontece dessa forma, através do contato, ok? Vamos para um exemplo. Se um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, pode-se afirmar que, pessoal, é o mesmo exemplo da figura anterior. Nós estávamos vendo um corpo neutro e aproximado um bastão negativo, tá? Carregado com cargas negativas. Então, ele vai ceder
elétrons para o corpo neutro, ficando assim 2 corpos eletrizados negativamente. Então, a opção correta é a letra C. O corpo neutro vai adquirir cargas negativas, tá? Exemplo 4. Quando um corpo eletrizado de carga QA, menos 5 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, é colocado em contato com outro corpo de carga, 7 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Qual é a carga dos 2 objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Então, primeira coisa... Então, vamos lá, calma. Continuando. Então, a primeira coisa que nós vamos considerar é que esses materiais eles possuem a mesma dimensão, o mesmo formato, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui está sendo bem objetivo essa questão, está falando que haverá um contato entre esses 2 corpos. Ou seja, no final, eles vão possuir a mesma quantidade de cargas. O que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer uma média aritmética. Então, sempre que a gente tiver nessa situação, 2 corpos que possuírem a mesma dimensão, o mesmo formato, após o contato, para a gente verificar qual é a carga de cada um dos corpos, né? É mais fácil a gente fazer a média aritmética. Então, aqui, ó, nós vamos fazer a substituição, carga 1 mais carga 2 dividido por 2. Fazendo a soma, nós vamos ter 2 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 2. E aí é só a gente fazer uma simplificação, né? 2 dividido por 2 vai dar 1 e resta apenas a potência, que é 10 elevado a menos 9, ok? Nesse caso, essa é a nossa resposta, tá? Qual é a carga dos 2 objetos após terem sido atingido o equilíbrio eletrostático? Então, vamos lembrar que após o contato, os 2 objetos vão possuir a mesma quantidade de cargas, ou seja, 10 elevado a menos 9, tá bom? Então, essa é a resposta. Aqui. Então, agora vamos ver o nosso último processo de eletrização por indução. O corpo neutro será denominado de induzido e o corpo eletrizado será denominado de indutor. É extremamente importante que vocês lembram dessa parte, tá bom? Porque geralmente nas questões, ele sempre vem falando de induzido e indutor, tá? Então, a gente já tem que saber que induzido significa corpo neutro e indutor significa que é um corpo eletrizado, ou com cargas positivas ou com cargas negativas. Então, o que vai acontecer? Qual é o processo de eletrização por indução? Primeira etapa, aproxima-se do induzido ou indutor, e as cargas elétricas do induzido será dividida em sua superfície. E a região mais próxima do indutor terá a carga elétrica contrária a ele. Então, é o seguinte, aqui inicialmente o indutor com cargas positivas e o neutro aí que é o nosso induzido, tá? E o que vai acontecer? No induzido, como é um corpo neutro, contém prótons e elétrons, tá? Então, ele vai ser dividido, uma parte vai ser positiva e outra parte vai ser negativa. Só que a parte do corpo do induzido que está próximo ao indutor sempre vai ter o sinal de carga contrária. Então, como vocês podem ver, o indutor é positivo, então próximo ali nós vamos ter o negativo, sempre vai ser dessa forma, tá bom? Sempre assim. Segunda etapa. Com o indutor ainda próximo, liga-se o induzido ao terra. Neste momento, o induzido recebe elétrons atraídos pelas cargas elétricas do indutor, carregando o induzido negativamente. Então, aqui, ó, nós vamos colocar o induzido ao terra, tá? E ele vai ceder elétrons ao induzido, fazendo com que aquele corpo esteja carregado eletricamente com cargas negativas, tá? Então, aí no final, nós vamos obter 2 corpos, um com carga positiva e outro com carga negativa. Após essa segunda etapa, nós vamos ter a terceira etapa, nós vamos desligar o terra, mas já vai aparecer. E a quarta etapa, que é afastar o indutor do induzido, e os elétrons se espalham pela superfície do induzido, completando a eletrização por indução. Então, aqui, olha, nós vamos desconectar o terra, e como vocês podem ver, o corpo B, que é o induzido, vai ficar com cargas negativas. E o corpo A, que é o indutor, vai continuar com as cargas positivas, tá? E aqui, ó, 3, desliga-se o terra. E o 4, a gente afasta o indutor com o induzido. E no processo de eletrização por indução, os corpos não são colocados em contato. E após o processo de eletrização, os corpos possuem cargas opostas,
tá? Então, outra observação muito importante, que quando a gente fala que nós aproximamos um induzido do indutor, não haverá contato, é apenas uma aproximação, ok? E só para fazer um resumo para vocês. Processo de eletrização por atrito, após o atrito, os dois corpos possuem cargas de sinais opostos, tá? Processo de eletrização por contato, após o contato, os corpos possuem cargas de mesmo sinal. E processo de eletrização por indução, após a indução, os corpos terão cargas de sinais contrárias, ok? Então, aqui vamos para o nosso exemplo. A indução eletrostática consiste no fenômeno de separação de cargas em um corpo condutor induzido, devido à proximidade de outro corpo eletrizado, que é o nosso indutor. Preparando-se para uma prova de física, um estudante anota em seu caderno os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução e a conclusão a respeito da carga adquirida por ele. Os passos a serem seguidos são: primeiro passo, aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo. Segundo passo, conectar o induzido à terra. Terceiro passo, afastar o indutor. E quarto passo, desconectar o induzido da terra. Então, aí a gente pode perceber que essa questão é muito similar às etapas que eu passei para vocês nos slides anteriores, tá? Então, aqui vamos só lembrar. Inicialmente, nós temos o indutor e o induzido, e o que a gente faz? A gente aproxima eles. Para que a gente aproxima? Para as cargas do induzido serem separadas em sua superfície, tá? Então, primeiro passo na questão está correto. Segundo passo, nós vamos ter que conectar o induzido ao terra. Isso porque é importante para saber se haverá mais elétrons a serem colocados no induzido ou ou terá um excesso de elétrons para ser retirados, tá? Então, o segundo passo está correto. Terceiro, nós temos que desconectar o induzido ao terra para depois afastar, tá? Então, aí nós temos que apenas trocar o item 3 com o item 4. Sendo assim, resposta correta é a letra D. Inverter o passo 3 com o passo 4 e a sua conclusão está correta. No caso, sua conclusão está errada porque os passos que ele seguiu na questão, tá incorreto. Então, é só trocar o 3 com o 4, que aí sim vai estar correta, ok? Então, a resposta certa, letra D. Exemplo 6. 3 esferas metálicas apoiadas em suporte isolante são colocadas próximas, como no desenho abaixo. Porém, sem se tocarem, um bastão carregado positivamente aproximado da primeira esfera. Assinale o diagrama que melhor representa a distribuição de cargas nas esferas. Então, aqui é o seguinte. A partir dessa primeira imagem, nós temos um bastão positivo, tá? E 3 esferas neutras, ou seja, contém o mesmo número de prótons e elétrons. Então, vamos lembrar que quando a gente aproxima um corpo, tá, carregado de um corpo neutro, há uma divisão de cargas naquele corpo, ok? Então, como está aproximando um corpo positivo, haverá uma separação. Próximo desse corpo positivo vai ter o negativo e o outro lado vai ser positivo. Então, na segunda esfera, novamente, vai ter uma separação. Próximo do positivo que está aí, vai ter um negativo e depois positivo, tá? Sempre contrário. E, novamente, negativo e positivo. Então, a opção que está igual ao que eu coloquei é a letra A, ok? A distribuição de cargas nas esferas é feita dessa forma. Vamos para a nossa última questão, que é a número 1 dos exercícios de fixação. Diz o seguinte: uma carga negativa Q é aproximada de uma esfera condutora isolada eletricamente neutra. A esfera é, então, aterrada com um fio condutor. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir, na ordem em que aparecem. Então, a primeira. Se a carga Q for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada e a seguir for desfeito o aterramento, a esfera ficará. Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo. Nesse caso, os passos foram feitos incorretamente, tá bom? Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos um corpo Q e uma esfera e o outro corpo neutro. Quando a gente quando ele
no caso, só se aproxima. Aqui, pessoal, parece que está se tocando, tendo um contato, mas não, estão somente se aproximando, não há contato, tá? Então, nós temos uma divisão de cargas no corpo neutro e aqui o corpo Q, tá, é negativo. Então, o que vai acontecer? Quando a gente coloca o terra, tá bom? Ele vai ceder elétrons, então vai ficar um corpo positivo e outro negativo. Só que nessa questão tá falando que foi desfeito o aterramento, tá bom? Então, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O corpo ele vai continuar neutro, afastando a carga Q. Antes de desaterrar a esfera, os elétrons dissipados antes do afastamento retornam para a esfera, fazendo com que ela volte a ficar eletricamente neutra. Isso porque os passos foram seguidos de forma incorreta. Então, isso significa que no final não haverá um processo de eletrização por indução. Cada um vai permanecer com a sua carga desde o início, tá? Então, a resposta certa é que ele vai continuar neutro. Agora, na segunda, voltando ao enunciado. Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desligado e depois a carga Q for afastada, a esfera ficará... Então, agora sim, o passo foi seguido corretamente. Primeiro foi aterrado, certo? Depois, no caso, o aterramento foi desfeito e depois foram afastados os corpos. Aí sim... o excesso de elétrons foi retirado da esfera e ela ficou carregada positivamente. Então, isso significa que a resposta certa é a letra A, tá bom? Então, exatamente dessa forma.